Terças. Como sempre, uma conversa sobre a escola pública. Na busca por uma escola pública, democrática e inclusiva, nós temos que ser incansáveis. Então, chama os teus amigos e vem conversar comigo. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live das terças, a última live de 2020. Olha só, que legal! E hoje a gente tem um convidado muito especial, que eu já vou chamar. Vamos ver, vocês podem ir entrando, dizendo um oi aqui, para a gente começar como a gente sempre conversa. Começa, né? Conversando. E eu já começo agradecendo, hoje é um dia que eu estou bem emocionada, a gente finalizou um projeto muito joia lá na Dolfina, as aulas públicas, e fez uma retrospectiva, e aí hoje essa última live do ano também está me trazendo, né, essa nostalgia de um tempo tão, né, tantas lives a gente já conversou, já ficou junto, já falou sobre diversos temas. Vocês sabem que todas as lives estão lá no meu canal, no YouTube, vocês podem acessar todas as conversas anteriores que a gente teve. Dizer um oi para Yara, para Leia, para Patrick, Márcia, sejam bem-vindos aqui no canal. Ângela. E hoje, então, para finalizar com chave de ouro, gente, eu trouxe... Fico muito feliz que ele tenha aceitado esse convite, o professor Luiz Felipe Lins, que recebeu o prêmio de educador do ano de 2020. Né? Então, nada melhor do que a gente fechar a educadora de 2019 com o educador de 2020, para a gente fechar essa conversa. Deixa eu chamar ele aqui. Já estava conversando um pouquinho nos bastidores. Tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite, Joyce. Boa noite. Um prazer, assim, o seu convite, estar com você aqui, assistir muito seus vídeos, você foi uma inspiração durante esse ano, assim, para o projeto, ver todo o trabalho que você realizou e sua premiação em 2019. Muito obrigada. A gente tem, olha só, aqui já recebi um ansioso pelas lives de 2021. Olha só, Patrick. Patrick veio aqui, é ex-aluno lá da Dolfina, veio aqui numa live muito especial em que nós conversamos sobre a democracia na escola, né? Como é que os alunos enxergavam esse processo democrático que a gente tem lá na Dolfina. E foi muito legal. Então, quem se interessa pelo tema, as lives com o Patrick, com os outros alunos, tem lá no canal também. Né? Mas então, professor Luiz, nós queremos saber aqui no canal um pouquinho de como é que foi esse projeto que você inscreveu para o prêmio e acabou, então, faturando o educador e o educador do ano. O projeto, vou falar um pouquinho do projeto. Boa noite a todos, acho que eu falei, né? Vou falar um pouquinho. O projeto partiu de uma necessidade, né, que eu vi na comunidade. Eu sou professor da Escola Pública Municipal aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho 2 vínculos ou 2 matrículas, eu não sei como vocês chamam, na mesma escola, e também trabalho na rede privada aqui no Rio de Janeiro. Eu estou há 25 anos no chão da escola, ali como professor, atuando na educação básica, com crianças de 6º ao 9º ano, por opção. Eu não trabalho com ensino médio, porque eu tenho algumas questões com o ensino médio. Acho que o ensino médio ele fica muito preocupado com o Enem. Eu não vou preparar o aluno para um dia na vida dele, eu vou preparar o meu aluno para a vida, e não para uma prova da vida.
E eu acredito que a educação básica é onde a gente encontra esse espaço, né, esse alicerce para construir uma educação forte. E com esse tempo, eu fui aluno de escola pública, né? Dos meus 48 anos, eu estou há 42 anos na escola pública. Eu fiz o mestrado na escola pública, faculdade, e pretendo fazer o doutorado também, mas nunca me afastar do chão da escola. Se eu estudo é para eles, se eu estudo é por eles, e se eu estudo é pela educação. Então, eu quero todo o conhecimento que eu tenho a mais, eu quero estar junto com os alunos, que eu acho que essa prática é importante. O projeto, então, surgiu, o projeto se chamou Construção em Geometria. Na verdade, era construção civil, o civil não foi, e aí virou construção. Então, assim, eu trabalhando com projetos há 13 anos, a gente vinha sempre desenvolvendo projetos na escola, né? Trabalhando com os alunos organizados em grupos, colocando o aluno como protagonista, um pouquinho da ideia do ensino híbrido, né? Do aluno descobrindo e trazendo essas descobertas para a sala de aula. Eu percebi que um conjunto habitacional próximo à escola, né, que estava sendo construído num projeto Minha Casa Minha Vida, gerou muito interesse nas crianças, porque é uma comunidade praticamente de casas, e de repente vão construir aqueles prédios. Então causou um alvoroço, eles iam para a escola e falavam, professor, vai entupir de aluno nessa escola, aqueles prédios vão dar uma multidão de crianças novas para entrarem na escola. E aí eu indo para a escola, eu recebi um panfleto de uma planta baixa, de um dos imóveis. E aí eu fui aquele caminho, eu fui pensando e falei assim, nossa, dá para tirar muita coisa daqui. Dentro da orientação curricular da Secretaria Municipal de Educação, eu já sabia o que eu tinha que trabalhar, que habilidades eu tinha que construir. E eu enxerguei naquela planta que eu podia construir muita matemática com aquela garotada. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela planta e mostrei para minhas crianças. Vocês já viram uma planta de um imóvel? A maioria nunca tinha visto, né? E aí eu consegui projetar, eu tenho a sorte que minha sala de aula, na minha escola, todas as salas têm projetores. Eu encontrei uma planta e fui explicar para eles o que era uma planta baixa. E que existiam normas do Rio de Janeiro de construção, normas de construção, né, da Secretaria de Habitação, e falei para eles que a gente tem uma metragem, que aquilo é uma porta, que aquilo tem que ter um espaçamento. E aí eu lancei um desafio, vamos dividir em grupos e vamos montar uma casa planejada por vocês. E aí eles tinham que trabalhar em grupos. Todos formaram seu grupo, eu não escolho os grupos, eu acho que o aluno, desde o momento que ele faz a escolha dos seus grupos, já é um momento que ele faz uma reflexão sobre as escolhas que ele começa a fazer na vida, né? Então eles já escolhem os seus grupos, peguei os instrumentos de geometria, transferidor, compasso, coloquei tudo na mesa e peguei papel e vamos planejar uma casa. Vocês vão planejar uma casa. E eu fiquei circulando entre eles, mostrando como é que se fazia uma planta baixa. Só aí já envolveu um monte de aparatos de matemática, né? Já envolveu cálculos, proporção, escala, unidades de medidas. E aí eu falei assim, agora, aí todos com as suas plantas prontas. Agora nós vamos revestir o chão desse imóvel, um piso. Quanto eu preciso de piso para revestir o chão desse imóvel? Aí, o que eu tenho que usar? Eles têm que comprar piso. Tá, mas como? Eu compro o quê? É um piso? É uma placa? Como é que a gente compra piso? Aí um falou, é metro quadrado. O que é um metro quadrado? É m elevado a 2. Eu falei, não, o que é um metro quadrado? M elevado a 2. Aí eles falaram, o que é um metro quadrado? Aí eu peguei jornais, né, tinha até na escola, e eles construíram um metro quadrado de jornal, porque a folha é grande, é mais fácil. Isso é um metro quadrado, é um quadrado de 1 metro. Eu quero que vocês, em grupo, vão medir a sala dos professores, esse grupo vai medir o corredor, esse grupo vai medir o pátio. E aí a gente discutiu essa unidade de medida, o que é um metro quadrado. A ideia, a noção de metro quadrado. E aí daí eu comecei a trabalhar as áreas, né? As áreas das figuras planas. Depois que todos sabiam as áreas dos cômodos de suas casas, dos seus imóveis, aí eu continuei a instigar. Quanto eu gastaria para revestir agora esse piso? Aí eles, depende do piso, professor. Depende do piso. Só que agora vocês vão sair para procurar piso e fazer pesquisa sobre escolhas de piso.
Vocês vão escolher, pode ser pela internet, ou vocês vão em lojas físicas do bairro, fotografar, gravar, escolher o piso e a gente vai montar uma planilha. Vocês podem pedir ajuda de um pedreiro, da família, o ajudante, ou de um engenheiro, de um arquiteto. Vocês podem ter uma pessoa que auxilie vocês nesse processo. E eles foram escolher o piso da cozinha, o piso da sala, o piso do quarto, e tiravam fotos dos pisos que eles escolheram. Eu aproveitei para ensinar a planilha de custo, utilizei o Excel para mostrar para eles que eles podiam fazer uma planilha, né, trabalhando mais pensando na base, porque o meu projeto foi muito alinhavado com a BNCC. Então, eu mostrei para eles que o Excel era um facilitador para eles de montar planilhas de custos. E eles chegavam para mim na sala e falavam: professor, não é só o piso, não. Tem argamassa. Sabia que tem argamassa? Tem rejunte, tem espaçador. O senhor sabe o que é espaçador? Eu falei: sei. O espaçador da cozinha, professor, tem que ser um espaçador maior. O do piso da sala, eu não preciso de um espaçador, tem que ser mínimo. Eu falei: onde vocês aprenderam? Meu tio que é pedreiro, meu pai que é pedreiro, um aluno tinha a irmã que era arquiteta, que foi ex-aluna da escola, ele levou o escalímetro, né? O senhor já viu um escalímetro? Aí vamos mostrar para a turma o que é um escalímetro, para que ele serve. E eles tiveram a ajuda desses familiares auxiliando nesse planejamento. E depois eles foram colocar a mão na massa, que foi montar a maquete, né? Eles montaram a maquete. E dentro do projeto, que eu já tinha alinhavado, foi que eles gravassem todas as etapas, apresentassem para a turma a planta, apresentassem a planilha de custos, né, de revestir o imóvel, a maquete, e esse vídeo, o vídeo com todas as etapas, eles indo à loja, eles trabalhando, e eles apresentaram para a turma e tinham que vender o projeto deles, mostrar o projeto da casa que eles haviam planejado. Isso foi muito interessante, porque muitas crianças, né, reconheceram na família profissionais que às vezes eles tinham vergonha de reconhecer o pai como pedreiro, o irmão como ajudante, o valor desses profissionais. Isso foi muito legal. E eu falei que na aula seguinte teria uma avaliação. O que eles esperavam? Já sei, o senhor vai dar uma planta para a gente calcular a área. Aí foi uma autoavaliação. Eles tiveram que escrever sobre as dificuldades que eles encontraram, as aprendizagens que eles tiveram e onde eles viram a matemática. E esse material, para mim, foi muito rico, porque eram redações, eles escreveram coisas lindas. Algumas crianças colocaram, eu aprendi a trabalhar em grupo, eu aprendi a escutar mais o outro, eu aprendi que trabalhar em equipe a gente tem que ceder algumas opiniões em função dos outros. Eu aprendi a valorizar mais meu pai. Eu fui para a loja junto com meu pai, isso foi lindo. E essas coisas que vão além da matemática, né? Apesar de toda a matemática, foi você reconhecer dentro da comunidade, dentro da sua família, profissionais tão importantes, né? Que fazem, onde a gente precisa, que são fundamentais na nossa vida. E o trabalho foi esse, mas era um grupo acostumado a trabalhar com projetos. Eu quero que eles botem a mão na massa, eu quero que eles vão para a prática, que eles saiam para o campo, e eles tragam as suas angústias. Então, a cada momento, eu tinha que reavaliar o que eu tinha planejado. Porque eram duas turmas. Uma turma, quando chegou na parte de calcular áreas, eles não sabiam lidar com números decimais, eles não sabiam operar. E, para mim, já estava dentro do planejamento que eles já tinham que trazer isso. Mas é o momento de eu ensinar. Que bom que eles não sabem, não é? Então, eu acredito que quando a gente pensa em ações e atividades planejadas junto com eles, eu não sei se é o meu que está pitando, quando a gente analisa e reflete, né, sobre os resultados, para a gente pensar em novas etapas, em novas ações, cada etapa do projeto, a gente fazer essa reflexão em grupo, eu acho que isso foi muito significativo para mim, enquanto professor. Colocá-los como protagonistas, assim. Aquilo que as angústias deles me faziam refletir sobre aquilo que eu tinha que ensinar. Então, assim, o aluno chegou: professor, argamassa, como é que eu compro? Eu vou comprar que quantidade de argamassa? Aí ele levou uma foto e eu vi, olha só, cada 4 metros quadrados você precisa de um saco de argamassa.
Um saco de argamassa dá para 4 metros quadrados. Qual é a metragem da sua casa? Então, aí eu ensinei proporcionalidade, a ideia da proporção. Então, a partir do que eles me traziam, eu planejava as minhas ações para as próximas aulas. Então, eu não vou dizer, eles ficaram o tempo inteiro em grupo, não. Os nossos encontros para discutir o trabalho se davam às quintas-feiras. E na terça-feira, que eu tinha aula com eles, eu já montava os conceitos que eu ia construir em cima daquilo que eles traziam para mim. Então, foi um planejamento móvel, né? Um planejamento que tinha vida de acordo com a necessidade que eles me traziam. E isso é muito interessante, porque a gente, às vezes, pensa num planejamento de um grupo que a gente não conhece, que foi tirado da minha cabeça, acreditando que eles saibam tudo que eu acho que eles sabem. E quando eles vêm e trazem as angústias deles, as dúvidas, eu percebo que o quanto é rico quando eles mostram para a gente aquilo que eles ainda não sabem. E aquele é o momento dele aprender, né? Porque eu acho que nesse momento, quando a gente consegue trazer, né, coisas que estão ao redor da vida deles para dentro da sala de aula, né, com uma aplicação bem prática, eles passam a valorizar mais os conhecimentos, né? Eu não estou defendendo um aplicacionismo. Eu acho que a gente vive em tempos de pandemia, a gente sabe o valor da ciência, né? Eu falo até para eles, mas assim, você motivar uma criança na educação básica, ela ter o prazer da descoberta, né, o gosto pelas descobertas, isso vai motivá-lo a querer seguir com a pesquisa, seguir se aprofundando no conhecimento e vendo que tem aplicações maiores. Eu falei muito para eles, se vocês têm essas senhas no celular que vocês gostam de bloquear para ninguém mexer, deve isso à matemática. Se vocês gostam de ir por um cinema e ver aquelas ondas que saem da tela em 3D, ali tem equações dificílimas. Ali tem matemática pura. Então, vocês podem seguir com estudos matemáticos para você aplicar matemática de forma mais profunda, uma matemática mais sofisticada, eu diria assim, mas que você vai tendo ao longo do tempo. Mas isso é o despertar, né? Trazê-los para junto de nós. Nossa, isso que você falou, muito do que você falou são coisas que a gente tem e que a gente se importa lá na Dolfina. Eu tenho certeza que as professoras da Dolfina que estão assistindo aqui, né, a Cláudia, a Nara, elas estão vendo isso, né, que você se encaixaria direitinho lá na Dolfina. E as nossas professoras de matemática lá também pensam muito assim, essa ideia de que a gente precisa trabalhar com, não só, como você disse, não só a realidade, né? Agora você só vai fazer aquela realidade, a realidade do aluno é muito pobre e você não vai sair do lugar. Não, não é isso, né? A gente vai partir do que está próximo deles para atingir o mundo todo. Sim. O problema é que quando a gente pensa em quando a gente traz coisas, primeiro as coisas de muito longe, eles primeiro não se interessam, não conseguem fazer relações com a vida própria deles, e aí a gente acha, eles são preguiçosos. Não, nós só não estamos falando a mesma linguagem, né? Agora, quando a gente primeiro fala a linguagem deles junto com eles, aí eles vão longe. Quando você fala em projetos e pesquisa, né, eu penso também na proposta de pesquisa que nós temos na escola, né? Nós temos iniciação científica desde o início, né? Desde os 4 anos, os alunos fazem projetos científicos. Claro que quanto menores eles são, eles têm mais auxílio, né? Mais dos professores, mas a partir do 3º ano eles já têm um projeto próprio de pesquisa, sozinhos, com um grupo, né? Então, a gente explora isso, a gente trabalha isso com eles, e a gente quer também que aquele conhecimento que eles têm passe para os outros, né? Seja compartilhado. Por isso, nosso projeto é Aprender e Compartilhar. E aí, quando você diz assim, nossa, aquilo que eles estavam vendo na escola aproximou também eles do que eles têm em casa, né? Dos pais, dos irmãos, daquela vivência que eles têm, é exatamente isso que a gente acredita, né? Isso é uma escola pública inclusiva.
Quando a gente fala escola pública inclusiva, né, Luiz, não é só incluir pessoas com deficiência, é incluir tudo, né? Fala de incluir a vida, esses alunos, dentro desse contexto de escola. Aí você falou no início, não gosto muito do ensino médio, porque não quero ensinar para o Enem, né? Eu também não, né? Nunca trabalhei, sou professora de língua portuguesa. Antes, né? Antes da coordenação, eu sou professora de língua portuguesa. E eu também nunca gostei desse trabalho do ensino médio, desse trabalho preparando para alguma coisa, né? A gente tem que preparar eles para a vida que eles têm ali agora. Né? Eles têm que usar essas coisas. E esse tipo de trabalho em projeto, que é o que faz com que eles se liguem, é trabalhar em grupo, né? É saber que eu não aprendo para saber mais que o outro, mas eu aprendo para que, junto com o outro, nós possamos construir uma coisa melhor. Eu me lembro, às vezes, de crianças na sala de aula levantando o caderno, assim, para ninguém enxergar o que eles estavam escrevendo. Que bonitinho, a gente dizia isso, né? Que bonitinho. Não, não é bonitinho. Bonitinho é quando eles conseguem se sentar juntos e discutir uma questão, um problema, né? Lá nos bastidores, você estava me falando de um projeto que fez com Mondrian e sólidos. Esse eu vou querer saber também. Então, esse mesmo grupo que no 6º ano existe aqui um prêmio, né, de iniciação científica. E eu escrevi um trabalho deles no prêmio que já no 6º ano já começa a inventar moda. Então, assim, eu fui trabalhar a ideia dos sólidos geométricos, então eles também, sempre em grupos, eles receberam as planificações e eles construíram os sólidos. A partir dali, eu falei o que era face, vértice, aresta, as relações entre faces, toda a matemática eu construí. Só que quando a gente trabalha com projeto, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. A matemática eu construí. O que eu posso construir além da matemática? Porque eu poderia ter parado ali, onde a maioria das vezes a gente para. Só que, quando a gente trabalha com crianças de classes menos favorecidas economicamente, eu digo economicamente porque eles são bem favorecidos em tudo, são crianças maravilhosas, mas quando a gente tem crianças de classes menos favorecidas economicamente, às vezes a cultura, eles não têm acesso à cultura, o governo não chega até as comunidades, não chega até as regiões mais periféricas. E aí eu cheguei e falei para eles se eles conheciam Mondrian. Já ouviram falar em Mondrian? Aí alguns falaram, não, quem foi? Eu falei, foi um grande artista. Cantor? Eu falei, não, agora eu quero que vocês pesquisem. Na próxima aula, vocês vão pesquisar e vão trazer um pouquinho da história de Mondrian. E aí, a ideia da sala de aula invertida. Eu tenho que instigá-los, mas deixá-los a pesquisar, saber usar aquele celular que eles tanto adoram. Então, vamos pesquisar um pouquinho. E aí, vários trouxeram um pouquinho da história de Mondrian e nós construímos um texto coletivamente, juntos. E eles viram que Mondrian foi um grande pintor modernista que ele usava retângulos e as cores básicas nas suas composições artísticas. E aí eu falei, galera, vamos aplicar as técnicas de Mondrian em sólidos geométricos gigantes. Gigantes, vamos pegar caixa de geladeira, caixa de televisão, e a gente vai montar os sólidos em tamanhos gigantes. A minha diretora surtou, que foi trazendo caixa, meu Deus, quanta caixa, não tem lugar nessa escola. Calma que a gente vai produzir conhecimento, deixa a caixa. Levei eles para o pátio, eles sentaram no chão com tesoura de ponta, eu morrendo do coração. Alguns têm um estilete, palpitação vai longe, a gente que é professor, com estilete na mão das crianças, e a gente construiu sólidos, pirâmides, prismas em tamanhos gigantes e revestimos as faces com as técnicas de Mondrian. Eles revestiram as faces usando as técnicas de Mondrian. E isso é muito interessante, que você mostra que a ciência e a arte, elas podem estar dialogando junto. Arte é ciência, não, a ciência é matemática, a arte é matemática, a matemática é arte, e elas dialogam, e elas podem dialogar. Então, assim, eu poderia parar, mas você parar é você não oportunizar essa criança a ter conhecimentos que vão além da matemática.
Então, trazer a arte para dentro da sala de aula, trazer um pintor famoso. E o legal é que os alunos falaram assim, professor, tem um banco, um comercial de banco, que eu acho melhor nem falar aqui, fazer comercial de banco, que eles adoram Mondrian. O comercial dele tem Mondrian puro. Então, olha que legal, eles conseguiram associar aquela aprendizagem a um comercial de um banco que utilizava nas suas formas as técnicas de Mondrian. E isso é muito legal, quer dizer, você pensa fora da caixinha. Pensar na matemática apenas no trabalho de projetos da construção civil, se eu fosse pensar em área, só na geometria, nos números, nos eixos que estão na IBNCC, seria muito interessante, mas como é que eu posso trazer para ele o custo de uma casa, a valorização do responsável? Teve alunos que falavam, professor, na redação, que eles escreveram para mim na autoavaliação, hoje eu entendo porque a minha mãe não consegue construir uma casa maior para a gente, cada um tem seu quarto, porque o custo é muito alto para construir uma casa. Então, às vezes moram 5, 6 crianças numa casa de quarto, sala, cozinha e banheiro. E eles viram um valor e escreveram isso, quer dizer, você reconhecer o custo, reconhecer que muitas crianças, que a uma grande maioria aqui são filhos de mães solteiras, que elas se sacrificam para dar uma alimentação para essas crianças, dar o melhor, eles viram o valor do esforço do responsável, que às vezes não dá para construir um quarto para cada um. Então, assim, é você ir além, é você trazer um pouquinho de economia, um pouquinho de reflexão, um pouquinho de valorização do outro. A gente está num ano complicado, né? O ano de pandemia, a gente descobriu profissionais brilhantes que a gente passavam invisíveis pela nossa vida. Os entregadores, como eles são essenciais na nossa vida hoje em dia, né? O pessoal da limpeza urbana, que não parou um minuto colocando sua vida em risco, né? O pessoal da segurança pública, que também não parou um minuto, o dos transportes, o dos serviços básicos. A gente tem vários super-heróis, a gente não tem só médicos, professores, a gente tem os entregadores, a gente tem os jornalistas para trazer informação para a gente. Os jornalistas estiveram junto da gente o tempo inteiro, muitos se arriscando, perdendo a vida, mas para estar trazendo informação. Então, é um momento difícil, mas a escola tem que ser um lugar diferente. E eu trabalho com uma matéria que é uma matéria que, desde quando eu fui estudante, era uma matéria que segregava, né? Você quer punir, você quer selecionar, vai na matemática. A matemática parece que tem uma imponência, né? Assim, parecia que era aquela matéria, pelo amor de Deus, né? A matemática é mais um instrumento, a matemática ela é tão importante como todas as outras, e a matemática não pode gerar segregação nem sofrimento. Então, a gente hoje vê jovens, crianças tão novas, né, se automutilando, dando aula ao vivo. Eu vejo crianças que estão sofrendo com problema de depressão, né, com tristeza. E se a escola for um lugar que vai fomentar isso, aí a gente vai viver num mundo caótico. A escola tem que ser um lugar que acolha, que respeite as individualidades, que escute as angústias dessas crianças, que faça com que eles vejam na gente pessoas que vão oportunizar melhoria e crescimento pessoal, né? A escola tem que ser um lugar onde a gente produza felicidade. E a gente está precisando dessa escola. Sabe que eu ainda não tinha visto um professor de matemática que me dissesse que fez uma autoavaliação para avaliar os alunos de um projeto. Eu achei isso impressionante, e é um conceito que a gente tem discutido muito lá na Dolfina, sobre a importância do aluno estar presente na sua avaliação. Muitas vezes, quando a gente fala em autoavaliação, a gente mesmo, professor, desdenha o poder da autoavaliação. A gente diz assim, ele vai escrever que foi bem, ou então a gente começa a ler as autoavaliações. Se a gente nunca fez isso, a gente viu outros professores fazerem. Olha só, o que esse aqui escreveu, não é? Escreveu, olha só, não faz nada em aula, ainda escreve essa coisa. Ou então tem um aluno que a gente acha que é um bom aluno, e aí ele não se dá 10 na autoavaliação, Ele se critica, daí a gente diz, só,
perdeu a oportunidade de se dar 10, era só escrever 10 aí, não deu, por que que não? Quer dizer, a gente desdenha demais a autoavaliação, que é uma ferramenta importantíssima, né? Porque nesse momento de pandemia, e é uma coisa que veio para mim muito nesse período de pandemia, né? Porque agora os alunos em casa, a gente tem uma limitação muito grande do que eles estão fazendo realmente, né? Eu digo que nós não conseguimos avaliar ninguém nessa pandemia. Com certeza, avaliar para dizer o que ele sabe e o que ele não sabe, não. Porque tem uma imensidão de variáveis que podem se colocar no meio dessa nossa avaliação e a gente erra a avaliação, né? Por quê? Porque tem um monte de coisa. E aí, nesse momento, essa ferramenta da autoavaliação, que seria importantíssima, ela não está consolidada com os alunos nem com os professores, né? A gente não tem isso consolidado. A gente nunca deu valor para essa autoavaliação. Então, agora que a gente precisava que os alunos se autoavaliassem, eles não conseguem fazer isso. É dividir responsabilidade. É, isso mesmo. Colocar ele no processo. Eles internalizam as suas aprendizagens, eles refletem sobre as habilidades que eles estão construindo e eles também são responsáveis pela avaliação que eles estão tendo. Então, é importante que eles avaliem suas aprendizagens e avaliem também o quanto a gente está chegando a ele. Como minha... tô lendo aqui. Pensar fora da caixinha eu gosto. Assim, uma grande conquista que nós temos na educação, para mim, são as crianças autistas dentro da escola, né? Eu gosto muito de trabalhar com crianças incluídas. Eu acho que foi um grande ganho na educação, eu fico muito feliz. Eu já teve ano que eu tive 1, 2, 3, hoje eu tenho 10 crianças incluídas. Eles me ensinaram muito a olhar que cada criança aprende do seu tempo, cada criança aprende do seu jeito. E a gente tem um modelo de escola onde nós inventamos, nós adultos, para eles, achando que o tempo deles é o tempo que a gente acredita que vai ser o tempo de aprendizagem de cada um. Sem lembrar que cada ser humano é de um jeito, cada ser humano aprende de um jeito, cada ser humano tem suas especificidades, cada ser humano tem suas individualidades, cada ser humano aprende. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para perder. Então, eu não acredito que a reprovação, a retenção, seja uma coisa que vai gerar crescimento numa criança. Porque, com certeza, se ela está contigo durante um ano, ela cresceu. Ela pode não ter crescido dentro do modelo de escola que foi imposto pela sociedade para a gente, mas ela cresceu no tempo dela. Então, assim, as crianças incluídas me ensinaram muito a olhar para todos, porque eu tenho que fazer um relatório individualizado de cada um, eu tenho que saber onde cada um está em cada momento de aprendizagem que eles se encontram. E a partir daí eu vou planejar ações para eles. E isso eu não preciso fazer só com as crianças incluídas, que tem a gente tem mais de 120 espectros de autismo, né? Eu passei a estudar um pouquinho para aprender a trabalhar com as crianças incluídas. Mas tem crianças que não têm laudo e que também têm tempos de aprendizagens diferenciados. Mas todos aprendem, todos aprendem. Então, isso é muito interessante. Quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha em equipes, é um ajudando o outro, um apoiando o outro, um grupo mostrando para o outro. É o que você falou, não há competição. Eu estimulo sempre a solidariedade, a estar junto. Então, quando eu tenho uma criança incluída, eu sempre converso com meus alunos, se ele está presente. Gente, eu conto com vocês, e ele também. Então, vamos junto, porque eu sozinho não vou resolver tudo. Mas se vocês estiverem junto comigo, a gente vai fazer essa criança crescer. O tempo dele é diferenciado, mas a gente pode junto fazer com que esse tempo dele seja aproveitado o máximo quando ele estiver aqui dentro da escola. Isso é pensar no outro, é você crescer, é você olhar para o outro. Eu falo que a parte mais linda da escola é a educação infantil, né? Eu acho que os professores de educação infantil e das séries iniciais tinham que estar dando palestras para a gente, porque eu vejo as crianças felizes, eu vejo as crianças colocando a mão na massa, eu vejo as crianças produzindo conhecimento de verdade, eu vejo as crianças experimentando.
E aí, com o decorrer dos anos, eu não sei se acontece isso na sua escola, Joyce, eles começam a perder o prazer da escola. Mas será que eles perdem o prazer porque a escola se torna chata? Ou a gente faz com que a escola não seja uma escola onde eles possam opinar, onde eles possam colocar suas angústias, onde eles possam aprender o que eles gostariam também de aprender? Então, assim, eu vejo quanto menor as crianças, elas mais felizes. E quanto maiores, eu vejo que eles começam a ir à escola por obrigação e não por alegria, né? Então você vê, uma criança passa numa rua, leva uma flor para a professora na educação infantil. Mas às vezes você vê colega que está entrando na escola e o aluno fala assim, ele veio hoje. Ainda não está acontecendo isso comigo, não, graças a Deus. Mas assim, isso é para a gente refletir, também uma autoavaliação, para o professor pensar em que ele está trabalhando, o que ele está produzindo, que escola ele está proporcionando para esse aluno. A escola tem que ser um lugar de oportunizar, de crescimento, né? A gente tem que ouvir mais essas crianças, a gente tem muito que aprender com elas. Quando eu comecei a dar as aulas remotas na pandemia, eu quase surtei, Joyce. Eu e a câmera, parecia que a gente ia se atracar aqui no chão. Quando eu fui dar minha primeira aula, a câmera desfocava, tinha uma luz no meio do quadro, que a luz não saía onde eu estava escrevendo. Aí as crianças, professor, calma. O senhor já baixou o manual da câmera? Manual da câmera? Toda câmera tem um manual. Não. Aí, então baixa o manual que a gente vai ajudar o senhor. Tira o foco, coloca um abajur do lado para melhorar a iluminação. Gente, como eles me ensinaram, como eles foram solícitos, sabe? Então, como é que a gente pode fazer da escola um lugar de sofrimento? Eu sofri em ter que aprender coisas novas, mas eu tive eles. Então, quando eles estiverem sofrendo, eles têm que entender que eles têm a mim. Eu estou ali para ser um braço, um apoio, uma mão, alguém que quer o melhor para eles. E quando eles enxergam isso, quando essa parte das relações elas são construídas, aí você construiu tudo, né? Aí você construiu uma educação de verdade, como você falou, uma educação democrática, inclusiva, que oportuniza, que liberta, que empodera. É verdade. Quando você falou pensar fora da caixinha, a gente tem um projeto na Dolfina que chama Fora da Caixa, né? Que é a nossa ideia de mostrar que todo mundo pode aprender com todo mundo. E aí a gente faz uma loucuragem assim lá na escola, uma vez na semana, a gente para as aulas, e aí os alunos até o 5º ano, do F4 até o 5º ano, a gente mistura todos, e eles vão fazer uma oficina com um dos professores, que a gente mistura também, e aí esse professor tem um grupinho que tem alunos de 4 anos até 10, juntos. E aí tem que fazer uma oficina que vá trabalhar um conceito, uma ideia, ou aprender alguma coisa juntos. E aí, claro, que a gente não faz uma loucuragem tão grande toda semana, né? O grupo de alunos se mantém durante um tempo, né? Senão eles vão se perder também todo dia. E os professores vão trocando. Mas isso é importante, e aí a gente fala de uma coordenação, de uma direção que entende, não tem como a gente fazer uma mudança, né, Luiz, só com o professor na sala de aula. É preciso que a gente tenha uma gestão e pense essas coisas, esses detalhes, né? Quer dizer, o que a gente tem hoje, depois de 4 ou 5 anos desse projeto Fora da Caixa na Dolfina? Hoje a gente tem uma escola em que as crianças circulam juntos, né? Em que as crianças maiores estão junto com as crianças menores no intervalo, e que eles podem se relacionar, né? A gente segrega na escola, a gente separa na escola, como se as crianças em casa fosse diferente. Não, você mesmo disse, às vezes, num apartamento, numa casinha de quarto, sala e banheiro, né, e cozinha, vocês têm 5 crianças, uma mãe com 5 crianças, ou uma mãe e um pai com 5 crianças, e aí eles têm 15, têm 12, têm 13, têm 7, têm 3.
anos. E ali eles vivem juntos, mas na escola não. Na escola a gente diz que aquele maior vai machucar o pequeno de propósito. Olha como a gente é maldoso, né? A gente coloca esse adolescente, não sei se a gente acha que a gente faria isso, né? Por que eles fariam se a gente não faria? Então, essa relação, esse carinho que eles vão sentindo uns pelos outros e compreendendo que eles ali são todos, a gente diz, somos todos Adolfina, somos todos responsáveis uns pelos outros. E aí isso acontece entre os alunos, que são responsáveis uns pelos outros, e entre os professores, que são responsáveis por todos os alunos. E aí quando você diz, não entendo que a retenção, que a reprovação seja uma solução. E não é. Não é uma solução. É só mais uma maneira da gente colocar o nosso poder sobre as crianças, né? A gente tem esse poder de reprovar. A gente tem, foi nos dado, parece, às vezes os professores acham que reprovação é um direito que eles têm, né? Não é um direito, é uma coisa do sistema, mas não é teu direito reprovar. O teu dever é ensinar, né? Então, reprovar é um detalhe do sistema, mas que a gente se agarrou como direito, né? E daí os professores dizem assim, não, se ele não olhou, não prestou atenção na minha aula, não se esforçou, não sei o que, não deu valor para aquilo que eu dei para ele, então nós vamos reprovar. Eu vou reprovar. E, às vezes, um jovem repete um ano em uma disciplina apenas. Isso é inconcebível. Que a gente seja de uma forma tão egocêntrico, né? Porque se essa é a situação, a gente é tão egocêntrico que o nosso julgamento é único e que pode realmente arrasar com a vida dessa criança, né? Eu tive uma aluna, Ana Júlia, no 7º ano ela chegou para mim reprovada apenas em matemática. Ela foi reprovada na escola em matemática, só em matemática ela foi minha aluna no 7º ano. Quando eu recebi a Ana Júlia, eu vi que ela adorava resolver problemas. Só que ela tinha os métodos dela. Você dava um problema desafiador, ela ficava ali. Ela não gostava de nada que fosse tradicional e nem nada que instrumentalizasse. Mas não fazia trabalho de casa, adorava beijar na boca, tudo que um jovem faz. Só que ela adorava resolver problemas de matemática. E como é que ela foi reprovada em matemática? E aí, no final do ano, tinha uma Olimpíada de Matemática estadual. E eu falei para a Ana Júlia, vamos participar da Olimpíada de Matemática? Ela, eu fui reprovada em matemática, eu sou burra. Eu falei, Ana Júlia, você é um gênio em matemática, os problemas que vão cair são problemas que provocam, que estimulam, que você vai gostar. E ela participou e foi medalha de prata. E era uma prova discursiva, eram 6 problemas discursivos. E a premiação foi no Instituto de Matemática Pura e Aplicada aqui no Rio, um dos maiores institutos do Brasil. E eu chamei ela num canto e falei, Ana Júlia, a escola erra. A escola erra, o professor erra, o ser humano erra. A escola errou com você. Você é excelente em matemática. Só que nunca permita que ninguém na vida diga para você que você não é capaz de fazer aquilo que você queira. As escolhas são suas. E ninguém aqui vai dizer que você é capaz e que você não consegue. E foi lindo, e o ano retrasado, ela estava no 3º ano, ela me mandou uma mensagem que ela ia fazer Enem e ela escolheu fazer pedagogia. Porque no momento da vida que alguém disse para ela que ela não servia para nada para o estudo, eu mostrei para ela que ela era brilhante e que ela queria trabalhar com crianças para mostrar para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem. Isso é muito importante, né? Isso é muito significativo. E os outros ficaram até com ciúme, porque eu sempre contava a história da Júlia. Mas nós fomos ouro. Eu falei, gente, a Ana Júlia, ela vem de uma resiliência, ela é uma menina que ela sai de um ano onde a escola diz para ela, você é incapaz, e ela mostra para ela mesma, com um olhar que eu tive, graças a Deus, eu consegui enxergar nela uma menina genial, e mostrar para ela que ela é capaz do que ela quiser, inclusive ser medalha de prata numa Olimpíada Estadual de Matemática com escolas públicas e privadas.
Então, assim, é o que você falou, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai avaliar. A gente está avaliando, a gente não está julgando, a gente tem que observar o processo, o crescimento, o tempo, e tirar um pouquinho da vaidade, né? O professor é muito vaidoso, ele é muito vaidoso, e isso é muito triste, né? Realmente. E é uma história linda, né? E como essa, a gente tem muitas histórias lá na escola também. Eu me lembro agora de um menino que tinha muita dificuldade em leitura, em escrita, e, né, em comunicação. E às vezes a gente dizia, nossa, mas parece que ele não consegue entender. E aí ele aprendeu xadrez. E ele foi campeão de xadrez. Né? E aí a família dele que lutava com a gente quando a gente dizia que ele precisava de um fonoaudiólogo, que ele precisava conseguir um professor particular de xadrez para ele. Quer dizer que às vezes também a gente tem um olhar, como você disse, a escola que a gente criou, o olhar que a gente quer. E aí a gente joga nas famílias também. Não, esse é o caminho que a gente acha que eles têm que trilhar. E aí a gente tira para fora todo o resto de possibilidades, porque eles não são bons naquilo que a gente acha que eles têm que saber. É muito doloroso isso, e é uma das minhas lutas, essa questão da reprovação na escola. É uma das minhas lutas, discutir isso, colocar isso em pauta, que a gente não tem que fazer esse tipo de avaliação, a gente tem que ter um acompanhamento do aluno, a gente tem que acompanhar o progresso dele e sempre oferecendo possibilidades para ele crescer, e aí quando ele chegar no 9º ano, ele vai chegar no máximo que a gente conseguiu junto com ele. A gente tem uma menina, que é um outro exemplo, que está com a gente agora, esse seria o último ano dela lá na Dolfina, e é uma pena, né, que a gente ficou longe e não pôde conviver com ela todo esse tempo. Mas ela chegou para nós no 6º ano, sem ler nem escrever, sem laudo, sem nada, entendeu? E aí, assim, quando chegou o final do 6º ano, ela ainda não lia, não escrevia. E numa escola mais tradicional, o que a gente ia fazer com essa menina? Reprovar, né? Porque ela não aprendeu nada. Né? E não, a gente não fez isso. E hoje, eu posso dizer que ela conversa no Messenger comigo. Ela conversa, ela lê, ela participa das coisas, da aula pública, do recreio, ela participa das coisas e ela manda mensagens para a gente no Messenger. Ela já está dominando a leitura e a escrita. Mas será que ela dominaria se a gente tivesse retido ela no 6º ano? Se a gente tivesse dito para ela mais uma vez, você é incapaz. Se a gente tivesse tirado ela do convívio com os colegas, né? Isso é muito doloroso. Você falou no início, quando a gente estava conversando lá nos bastidores, tem alunos de 15, 16 anos, e aí a gente sempre olha para esses alunos achando assim, puxa vida, eles são um incômodo para a gente por causa dos pequenos. Mas não, eles se sentem incomodados também. Eles também não estão felizes de estar lá. Né? E aí eles estão lá e a gente não oferece quase nada, a gente só espera que um dia eles vão evadir, né? Porque nós não temos mais o que fazer com eles. É muito triste esse pensamento da escola, né? Que a escola, que o sucesso na escola, só existe um tipo de sucesso, só aquele que a gente diz, né? Que tem que ser sucesso. E os outros todos a gente vai chutando, né? Para escanteio. E aí assim a gente acaba perdendo, né? Eu acho que o professor do 6º ao 9º, né, o especialista, como eu de matemática, eu preciso muito do coordenador. Eu digo que na escola não pode faltar para mim um coordenador pedagógico, porque ele é que faz a ponte entre um professor e outro, a gente não está todo dia com os alunos. E logo assim que eu comecei, que eu me formei e fui para a escola, eu peguei uma turma, e com um mês eu sabia falar tudo que eles não sabiam. Cheguei para minha coordenadora e falei, olha, eles não sabem isso. Aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, que bom, tu em um mês percebeu tudo isso deles? E agora, o que você vai fazer? Aquilo ficou para a minha vida inteira. Ela,
eu não quero ouvir quem foi culpado, eu não quero ouvir lamúria, eu quero que você me diga, e agora? Você tem o principal, que é o diagnóstico. Você sabe falar aquilo que eles não sabem, aquilo que eles precisam. E quais são suas ações? Então, isso, para mim, foi muito marcante, porque a gente percebeu que eles não sabem, mas aí a gente tem que bolar como é que a gente vai fazer com que eles saibam. Então, às vezes, num conselho de classe, um aluno, ele vai ser reprovado porque ele não foi alfabetizado. Aí eu sou o chato da história, que eu pergunto assim, quem ano que vem vai sentar com ele para tentar alfabetizá-lo? Ninguém me responde. Eu falei, então por que vai reprová-lo? Para reprová-lo ano que vem de novo? Porque ele não vai se alfabetizar sozinho, porque ele está no 6º ano e a alfabetização tem que começar, a gente vai dar matéria de 6º ano. A gente vai partir do princípio que eles sabem ler, e ele não sabe ler. Quem vai sentar com ele para ensinar ele a ler? A sala de leitura? Alguém? Ninguém responde. Eu falei, então vamos punir para ele desistir, como você falou. Vamos reprovar, um dia ele desiste. Gente, isso não é incluir. Isso é excluir. Então, assim, a sua fala é perfeita, a gente tem que ter um olhar, sim, a escola tem que ser um local, para mim, de promoção de conhecimento, sim, de construção de conhecimento, mas a gente tem que trazer essas crianças que estão com defasagens para mais próximo da gente. Eu adoro turmas desafiantes, porque aqui no Rio as turmas são organizadas por faixa etária. Então você tem, na minha escola, crianças mais velhas que trazem reprovações, retenções. Eu quero essa, porque esse é meu desafio. Trabalhar com o que é fácil, mas eu não me desafio. Eu quero ser desafiado, eu quero novo. Eu quero construir com eles algo que seja significativo para eles, não para mim. Então, assim, e eu acho que eles entendem, porque tudo se constrói na relação, né? Tudo se constrói na relação. Quando eles acreditam no que a gente quer para eles, tudo é mais fácil, porque eles falam com honestidade. No início do ano, eu peguei uma turma que eu falei, quem aqui sabe somar? Todo mundo levantou a mão. Subtrair. Aí um já fala, quando tem o 0, fica difícil. Dividir, aí ninguém. Professor, ninguém sabe. Vamos falar a verdade, ninguém sabe dividir. Eu falei, então a gente vai aprender a dividir. Eu já sei o que vocês não sabem. O senhor vai ensinar de novo? Eu falei, vou, de outra maneira, porque a maneira que vocês aprenderam, vocês não aprenderam. Então vamos tentar aprender a dividir de outra maneira. E se não aprenderem, vamos usar a calculadora, porque a calculadora divide. Agora, o importante é você saber o problema. Que ferramenta você vai utilizar no problema e não a conta. Porque a conta a máquina faz. Se vocês não tenham preocupação, se não conseguirem manipular a conta, a gente usa a máquina, mas vocês têm que entender qual ferramenta vocês vão utilizar em cada situação problema. E aí a conta é só a ferramenta, ela não é a finalidade. É por aí, mas assim, é construir uma escola com outro olhar, né? Eu acredito nisso há muito tempo, né? Eu acho que tem que ir muito além da matemática, não dá para pegar um aluno e falar, o aluno chega para mim e fala, eu odeio matemática. Eu falo, você gosta de música? Adoro. Música é matemática. Aí eu mostro para ele que numa tabuada, se você pegar o compasso, e se você fizer alguns sons, você vai ver que aquilo ali cria um ritmo, que aquilo ali tem uma melodia, que aquilo ali tem sonoridade. Então, assim, tentar mostrar para eles que a matemática realmente está em tudo, mas mostrar de verdade, não só falar, né? Porque essa fala, a matemática está em tudo, é uma fala batida, mas mostra que está realmente em tudo, né? Mostra a matemática que faça sentido na vida deles. Essa é a escola. Eu vi aqui que a Maura, eu acho que a Maura é uma grande colega aqui do Rio, ela escreveu umas coisas, a gente acaba não conseguindo acompanhar tudo no chat. É verdade. Mas ela está aqui, depois você lê o chat, né, que ela escreveu bastante coisa. E a Yara escreveu aí. A gente diz assim, a matemática está em tudo. E olha, para quem não gosta de matemática, é meio assustador ouvir isso. A matemática, Deus me livre. A gente pensa assim, para quem é das letras, né? Não é da matemática, a gente pensa assim, Deus me livre, se a matemática está tudo ferrado. Então, não é uma boa frase,
para Não. divulgar a matemática, né? É uma frase meio assustadora. A gente tem que dizer, tem que mostrar, como você disse, vamos mostrar a matemática está em tudo, porque assim, eu posso também dizer isso, a linguagem está em tudo, né? Mas matemática é uma linguagem. E aí, pronto, agora a matemática não está mais tá em tudo, o que está em tudo é a linguagem. Mas você vê a desculpa que a matemática utilizou. Quando chega o aluno no ensino médio, você diz para ele que ele é de exatas e é de humanas. Olha que justificativa maravilhosa para você tirar a culpa da matemática e falar para aquela criança que ela nasceu com um gene, foi um gene, que ela nasceu ali com um gene que despertou ela para humanas. Aí eu falo para eles, eu sou de humanas, eu lido com humanos, eu sou professor, eu não sou de exatas, eu sou de humanas, porque eu lido com humanos. Então, assim, como é que um médico pode não conseguir ler um gráfico de um exame se ele não souber matemática? Então, o médico tem que saber matemática. Então, todo mundo tem que saber a matemática que é aplicada à sua área. Então, assim, só em você começar a dividir, eu sou de humanas, eu sou de exata, a matemática está super feliz, sabe por quê? Ela já arrumou uma desculpa genética que diz que aquela pessoa, ela nasceu com gene para a área de humanas, e outro nasceu com gene para a área de exatas. Não é isso, nunca foi, pelo amor de Deus, né? Assim, é a gente não valorizar as habilidades e não conseguir fazer as áreas dialogarem, né? Você mostrar o significado das coisas, mostrar, e quando eles escrevem, a importância da linguagem. Eu gosto muito de produção escrita. Quando eu trabalho um jogo com a minha garotada, eu quero que eles escrevam a regra do jogo. Porque quando eu leio, eu falo, eu não entendi. Aí ele vai me explicar. Eu falei, não, mas quando eu compro um jogo, não vem um moço me explicando do lado. Você tem que a informação tem que estar clara para o outro. Então, e eu sou de matemática, mas eu me preocupo com a linguagem, porque matemática é uma linguagem. Quer dizer, se a gente tem a Segunda Guerra que foi vencida, qual é o nome do que decifrou os códigos? Que tem até um filme sobre ele, o que decifrou os códigos, o inglês. Eu sei quem é, mas agora você falou, você tirou o nome da minha mente. Quem tiver aí no chat, ajuda, pelo amor de Deus. Ele decifrou os códigos, as linguagens, e ele conseguiu poupar quantas vidas sem usar uma arma, usando apenas a decodificação, usando a linguagem. Então, assim, a linguagem é fundamental, O jogo da imitação, o nome do filme. Alan Obrigado. Tânia, querida, a Tânia está aí. Tânia é professora de matemática lá da escola. Isso, Alan Turing. Lembrei até do nome do filme, O Jogo da Imitação. Ele conseguiu decifrar os códigos e poupar milhões de vidas, acabar com uma guerra. Então, isso é a linguagem, o poder da linguagem. Então, matemática também é uma linguagem. Então, não tem como eu não pedir para que esse aluno melhore cada vez mais a linguagem dele, trabalhe a escrita, trabalhe a linguagem. Então, isso é matemática para mim. Então, não existe um gene. Eu sou de humanas, eu sou de exatas, então eu sou de todos. Eu sou das linguagens, pronto. Isso aí. Da arte, né? Da arte também. Isso aí. Que conversa boa, Luiz. Eu estou muito feliz que tu tenha vindo aqui para conversar com a gente. Eu não sei se tu está vendo, mas já são 58 minutos de conversa e a gente nem viu esse tempo passar, né? A gente já está aqui no finalzinho da live. Agradeço todo mundo que esteve aqui. E a live fica gravada, então você vê que depois tem mais gente que assiste, tem mais gente que pode ver. Ela fica gravada tanto aqui no Face, como ela vai eu coloco no YouTube, né, mais tarde. Foi um prazer imenso conversar contigo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, sobre... Eu acho que a gente falou muito, né, não só de matemática, a gente falou muito na escola em geral, né, como a escola tem que ser, né, como eu escrevi na chamada da nossa conversa, né, uma escola democrática e inclusiva, uma escola que enxerga todo mundo. E o que você acha que a gente precisa fazer para ter essa escola? Cada um de nós. Eu acredito, foi o que eu falei, que conhecimento ele empodera, ele liberta e ele transforma.
Então, pensa sempre nisso. Acho que cada um tem que pensar nisso. É a gente produzir conhecimento, a gente respeitar as individualidades, a gente valorizar as potencialidades, mas a gente pensar numa escola que seja igualitária, democrática e para todos, de verdade. O aluno como protagonista, o professor saber das suas demandas, o professor como profissão, professor não como dom. A gente tem uma luta muito grande, a gente tem que ter boas condições de trabalho, sim. A gente tem que lutar para ter menos crianças dentro de sala de aula para poder dar uma atenção individualizada para cada um deles, mas a gente também tem que ter um olhar para essa criança de forma especial, porque cada ser humano é de um jeito. E pensar que todos eles têm potencial para crescer, para avançar, e a gente está aqui só como mediador. A gente só conduz. Quando eles descobrem de tudo que é possível que eles podem fazer, aí já nosso papel está cumprido, é só deixar que eles vão saber os caminhos que eles vão traçar para a vida deles. Muitas vezes a gente enxerga essas crianças fora da escola, né? E a gente vê, puxa, conseguiu tudo isso. E na escola, só bagunçava, ou eles encontram a gente. Eu dei trabalho, né, professora? Eu incomodei um monte. Mas a verdade é isso, né? A gente não tem nenhuma ideia do que eles vão ser quando eles saírem. Eles têm um mundo de possibilidades. E a gente na escola não pode, de maneira nenhuma, diminuir essas possibilidades. A gente não pode fazer com que eles saiam da escola achando que eles são incapazes, achando que eles não podem conseguir as coisas porque eles são menos, ou eles são burros, ou eles são preguiçosos, ou eles são incapazes de construir sua história. Porque não, eles vão lá e a luta e o dia a dia e a vida vai empurrar eles para frente e eles vão sair do outro lado. Né? E quem diz que só as formações acadêmicas são essenciais, né? Eles podem ser, eu falo para eles, um bom mecânico tem fila na porta e ele precisa estudar, porque os carros estão cada vez mais modernos. Não é isso? Para você ter um empreendimento, você vender bolo, você tem que ter assim, uma especialidade imensa para fazer bolos deliciosos, senão o seu comércio não vai ter sucesso. Então, assim, a gente não está formando só médicos, engenheiros, a gente tem que formar cidadão capaz de construir um futuro melhor, e a escola vai ser um local de oportunizar esses conhecimentos dessa garotada, a construção deles. Né? Isso mesmo. Sempre iluminar, né? Não apagar a luz de ninguém. É isso que muitas vezes, infelizmente, é o que a gente tem visto, né? Que a escola, às vezes, massacra essa criança e apaga essa luz que era tão difícil para ele manter aceso. A gente não tem ideia do esforço, do sofrimento e da luta que essas crianças têm, às vezes, para manter a sua luz acesa. E a gente vai lá e, apaga. Né? E isso não pode acontecer. E é essa escola que eu digo que é uma escola democrática e inclusiva. Uma escola que não apaga a luz de ninguém, né? Em que todo mundo é capaz de brilhar. Muito obrigado pela sua participação. Adorei. Eu acho que lá em 2021 a gente pode fazer outra conversa, né? Num outro dia, eu trago junto aqui no canal as professoras de matemática da Dolfina, que vão adorar conversar contigo, né, sobre isso, sobre projetos, e contar também um pouco do que a gente faz lá. Um abraço carinhoso para você e para o pessoal que ficou até agora assistindo a gente. Essa última live, eu já estou com saudade, eu acho que semana que vem eu vou ter que fazer outra para me despedir de novo. Beijo para vocês e até 2021, que eu volto. Vai ter live das terças em 2021. Sim, beijão para vocês. Tchau, obrigado a todos. Tchau. Obrigado, hein, Joyce.